Graça e paz. Alô? Alô? Alô, graça e paz. Alô? Glória a Deus. Alô? Não tanto, né? Graça e paz, queridos irmãos. Todos estão bem? Glória a Deus. É muito bom estar de volta para estar com vocês, congregando e servindo a Deus. E antes de começar essa palavra, eu queria que viesse aqui à frente você que precisa de um milagre. Na sua vida é só um milagre, irmão. Financeiro, de saúde, a porta não se abre para você. Vem aqui, você crê que Jesus faz milagre? Eu creio. Jesus cura AIDS, cura câncer, Jesus cura cego, aleijado. Jesus faz todas as coisas, irmãos. E nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Enquanto a igreja estiver aqui, Jesus continuará a operar sinais, prodígios e maravilhas. Você que precisa de um milagre, vem aqui, irmão querido, creia nisso. O Senhor está aqui nesse lugar para operar sinais, prodígios e maravilhas. Às vezes não é para você, mas alguém na sua casa está precisando de um milagre. Vem aqui, eu vou orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quem aqui é enfermidade? Levanta a mão, vou ungir você. Quem é? Estomacal. Alguém mais? A enfermidade? Você também? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Enfermidade. Seu pai? José? Meu neto. Ela aqui, ó, pastor. Esquecendo de mim? Alguém mais? Enfermidade também, pastor. Muito bem. Quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Levanta suas mãos, vamos crer no milagre. Jesus está na casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entramos diante do Senhor nessa hora, pela fé no Teu nome, Senhor. O Teu nome é que opera através de nós os sinais, os prodígios e as maravilhas. Nós cremos no impossível nessa hora. O Senhor é poderoso para restaurar membros. O Senhor é poderoso para restaurar, Pai, o corpo interno e externo. O Senhor é poderoso para curar pessoas que não estão aqui nesse lugar. O Senhor é poderoso para libertar. O Senhor é poderoso para abrir portas que não têm se aberto. Pai, nós como igreja nessa hora declaramos a cura, nós declaramos a libertação, nós declaramos portas abertas, nós declaramos até a ressurreição de mortos nesse lugar. Pai, nós cremos na vitória, nós cremos que o Senhor está na casa e em nome de Jesus nós declaramos essa palavra de cura, de vitória sobre estas vidas, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Agora você vá e creia, irmão querido. Creia. Ah, sim. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Levítico capítulo 23, do 23 ao 25. Levítico capítulo 23, do 23 ao 25. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º
Ao primeiro do mês tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Aos olhos de Deus, aqui nós estamos na Nova Aliança, no conhecido Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Aos olhos de Deus, deveria de ser observado um dia que seria conhecido como o Ano Novo Judaico. É uma coisa interessante, como o nosso calendário é muito diferente, o primeiro dia do ano para os judeus é 1º de setembro. Nada a ver com 1º de janeiro. Então, nesse primeiro dia em setembro, até hoje os judeus comemoram o seu Ano Novo, que é um dia conhecido como Rosh Hashanah. É o dia do Ano Novo judeu. Nesse dia, eles deveriam de observar algumas coisas. Nós entramos num ano novo, irmãos queridos. E foi bem interessante a palavra do André. Hoje eu vou falar algumas coisas. Parece que a gente está preparando a mensagem junto. Algumas coisas que ele falou eu já tinha anotado na minha mensagem. E eu só vou corroborar com aquilo que ele já falou. Algumas coisas deveriam de ser observadas no Ano Novo Judaico. Nós não vivemos mais na dispensação do Velho Testamento, pastor Nilo, é verdade. Nós não vivemos mais. Naquela prática daquelas leis, naquelas ordenanças, nós não vivemos mais. Mas algumas coisas que serviam para eles, servem de norma e de regra para a nossa vida. Começou um ano novo, nós estamos pertinho do final de janeiro. O que nós vamos ter que observar? Como o judeu observava. Deus colocou algumas normas para eles observar nesse primeiro dia, o 1º de setembro, que tem tudo a ver com a nossa vida. Às vezes, irmãos, nós não andamos mais naquelas práticas de matar bicho, de poder ir para certo lugar, de orar olhando para certa cidade. Mas existem muitas coisas no Velho Testamento que servem de norma, que servem de direção, para ver como Deus queria que as coisas eram feitas, algumas coisas que não foram abolidas. Se você for para o Velho Testamento, nos 10 mandamentos, qual o primeiro mandamento? Ter um só Deus. Isso foi abolido? Não. Lá não era para adulterar. Isso foi abolido? Não. Existem algumas normas ali no Velho Testamento que Deus colocou como regra e direção para o povo que continuam ativas. Qual a primeira coisa aqui nesse texto que Deus quis que os israelitas observassem, que serve como regra para nós? Está aí no versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel. Qual a primeira coisa a observar aqui que serve para nós? Observar o que Deus fala através dos seus mensageiros. Isso continua ativo na igreja do Novo Testamento. Deus ainda pede que a sua igreja, o seu povo, continue ouvindo os seus mensageiros. Até que Jesus venha, continuará Deus a enviar pastores, pregadores, profetas para o meio do seu povo. Esse ainda continua sendo o meio de Deus salvar pessoas, libertar pessoas, alcançar pessoas. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus continuará a dar direção ao seu povo através dos seus pregadores. Pregadores incendiados do fogo da glória de Deus. Deus continuará a enviar nos 4 cantos da terra. Pregadores quer queiram ouçam, quer não ouçam, Deus continuará a enviar pregadores na terra. Essa é a maneira de Deus salvar o homem, que ele se conscientize pela pregação do Evangelho. Porque o Evangelho continuará a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você ver 2 de Crônicas 20:20, diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis.
quando nós dermos ouvidos aos pregadores do Evangelho, tem duas coisas que Deus promete: prosperidade e segurança. Irmão, durante o ano que vai se passar, 2025, Deus enviará muitas pregações, muitas palavras, muitos pregadores para você ouvir. Haverá momentos nesse ano que você precisará ouvir da boca de um homem de Deus uma palavra de direção. Uma palavra de direção para o seu ministério. Uma palavra de direção para o seu casamento. Uma palavra de direção para o seu trabalho. E Deus não deixará você sozinho. Ele enviará pessoas para pregar a palavra para você. Isso continua ativo. Qual a segunda coisa a observar que Deus pede para o povo israelita que continua ativo? Está aí no versículo 24. Olha só o que Deus fala aí. No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso. Irmãos, eu acabei de voltar de um período de férias. E eu vou falar uma coisa para você. É extremamente necessário descansarmos. Deus está falando com eles. Eu fui num lugar que eu já tinha ido. Eu fui lá nas cataratas do Iguaçu. Meu irmão querido, aquilo que uma pessoa que fala que Deus não existe tem que ver aquilo. Não tem como a mão do homem fazer aquilo. Não tem como a mão do homem fazer uma coisa tão complexa, tão difícil de entender. Águas que vêm de todo lado. E as pessoas passando ali naquela passarela até chegar no final. São 1.300 metros de caminhada. Ali no início mostra, numa trilha que você anda numas madeiras, olhando assim as cataratas. Aquilo é um refresco para os olhos. Deus permite, irmãos, que não é pecado tirar um período de descanso. Durante esse ano, você precisará, algumas vezes, se afastar e descansar. Não dá para ficar o tempo todo, sabe? Nós não temos uma capacidade mental, nós não temos capacidade emocional, nós não temos capacidade de ficar o tempo todo 100% trabalhando. Nós precisamos muitas vezes tirar nossa família e descansar. Às vezes muitas coisas na sua família, na sua casa, serão resolvidas se você pegar a família e ir descansar. Ir num lugar tranquilo, no meio de um lago, numa praia bonita. Não é pecado ir na praia, irmãos queridos. Houve um tempo que a igreja evangélica foi ensinada que ir para a praia é pecado. Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus criou todas as coisas para delas gozarmos, Paulo fala. Há um momento na nossa vida que nós não temos estrutura para resolver problemas difíceis pelos quais estamos passando. E às vezes sentar, olhar para um mato, para uma montanha, para um lago sozinho. Ali muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai falar através da criação. Vai falar através das coisas que Ele criou. Sentar na beira de um lago e pescar. Ficar ali sossegado e ouvir a voz de Deus no silêncio. Aqui Deus fala para ele: tereis descanso. Muitas vezes você tem que abandonar tudo, deixar o seu trabalho. Eu conheci um pastor de um órgão missionário no sertão, na Paraíba. Pastor Sérgio. Pastor Sérgio trabalha o tempo todo com missões, mas ele fala que um determinado mês do ano ele se afasta. Ele vai para o meio ele vai na Caatinga mesmo, no alto sertão. E lá ele põe uma cadeira e senta. E ele fala com Deus ali, descansando, o que o Senhor tem de direção para o meu próximo ano. Quando Elias, um profeta de Deus, acostumado com fogo, com poder, com manifestação de guerra e muitas coisas,
Ele pensando que Deus ia falar através daquele poder todo. Deus vem e fala para ela através de uma voz suave e tranquila. Mas para a gente ouvir isso, a gente tem que estar descansando. Tem momentos que você precisa descansar, irmão. Existem coisas na sua vida que não vão ser resolvidas nessa vida pilhada que você vive. Nessa vida bagunçada que você vive. Uma cidade como essa, bagunçada, como São Paulo. Cidade de enchente, de carros, de trânsito maluco. Aí você vai para um lugar afastado, vazio. E lá Deus fala com você. No silêncio. Quietinho. Você já viu a orientação de Jesus para você orar? Vai lá no meio dos pentecostais. Vai lá no meio, no culto, cheio de fogo, cheio de labareda, todo mundo rodopiando. Lá Deus vai falar com você. Entra no quarto. Fecha a porta. Não quero ninguém aqui. Não quero badalação. Jesus está falando, não quero badalação. Quero descanso, um ambiente com descanso. Ninguém falando, ninguém gritando. Eu gosto da bagunça do pentecostalismo também. Eu também gosto disso. Mas tem hora, irmão, que Deus não vai falar. Vai para o quarto sozinho, fica quieto lá. Uma coisa que eu concordo, o pastor Disseu fala muito aqui. Senta, ora e fica esperando. Não sai da oração, não. Fica lá, descansando, esperando o Senhor falar com você. Irmãos, todos nós somos ensinados que oração é diálogo. Todos nós aprendemos isso na Bíblia. Todos nós vemos Deus falando com os servos dele. Falou com Moisés, falou com Elias, falou com Jesus, falou com os apóstolos. Falou com Paulo. O que Deus está falando ali? Eu sou Deus que falo. Eu não sou ídolo mudo, preso em parede, em cruz. Sou Deus que falo. Eu sou Deus que fala. Que fala, irmãos queridos. E muitas vezes é no descanso. A gente faz aquela oração rápida e sai para trabalhar. Vai trabalhar no Braz, vai trabalhar na 25 de março. Uma bagunça o dia todo, irmão. É voz de tudo que é jeito. Difícil ouvir a voz de Deus nessa baderna. Tem um lugar que eu sempre vou nas minhas férias, sempre termino minhas férias lá. É lá em Serra Negra. Eu sempre fico na mesma cabana. Eu ponho a cadeira, eu e a fofa. Ponho a cadeira e fico olhando para uma montanha, um mato. Não tem nada, irmãos. É só mato. Mas como Deus fala comigo ali. Através da criação. Naquele descanso, do barulho dos pássaros. Durante o ano você vai precisar descansar muito. Para ter direção para o seu ministério. Para ter direção para a sua vida. Ter direção para o seu trabalho. Direção para coisas na sua família. Você precisa descansar e ouvir a voz de Deus. Qual a terceira coisa que Deus fala para os israelitas observarem? Aqui no verso 24. Tereis descanso, memória de jubilação. O que Deus está pedindo para eles lembrar aqui? Terceira coisa aqui é encher a mente de boas lembranças, de coisas que tragam júbilo e festa. Esse culto de hoje é um culto que comemora, se lembra, os aniversariantes, não é? Não é hoje? Irmão querido, é um dia que se lembra o dia que você nasceu. Hoje você, essa semana, esse mês, você que fez aniversário, você ficou um ano mais maduro. Você ficou um ano, você cresceu. Às vezes até fisicamente, né? Foi o dia que você nasceu. Foi o dia que Deus decidiu trazer você para a terra. Esse dia, esse mês.
Foi o dia que você teve a chance de viver. Sua mãe não abortou você. Você veio à existência, à luz, e você vive. Você teve a chance de viver, não de morrer. Você, no dia do seu aniversário, você está sendo honrado pelo seu dia. E uma coisa que muita gente reclama, nesse dia você está sendo lembrado. Estão lembrando de você. Deus fala aqui, memória de jubilação. Trazer a memória, pôr na cabeça coisas boas. Durante o ano, irmão, vamos tirar as coisas ruins da nossa mente. Vamos encher a nossa mente de coisas boas. Coisas que podem nos dar esperança. Como crente, nós temos todos os motivos de se alegrar. Como crente, nós temos todos os reais motivos de se alegrar e viver satisfeitos e alegres. Nós não somos um povo que foi abandonado na margem da vida. Nós não somos um povo, irmão, que estamos atrás de um Deus morto que não faz nada. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo salvo. Nós somos um povo que tem herança. Nós somos um povo que tem uma cidade. Nós somos um povo que tem um Deus nos esperando, que vai nos cuidar de nós por toda a eternidade. Nós temos que encher a mente de coisas que podem nos dar alegria, irmãos. Deus não quer que a gente enche a nossa cabeça de coisas negativas, ruins. Lembrando de coisas ruins que fizeram para nós. Perdoa, querido irmão. Perdoa, deixa para lá. Lembrar do dinheiro que você não conseguiu ganhar, o dinheiro que você perdeu, já era. Já era. Segue o barco, Deus te dará saúde, Deus te dará graça, vai ganhar mais dinheiro para sustentar a sua casa. Olha aqui o pastor Sérgio, é um milagre, eu sou um milagre, irmãos. Deus me deu a chance de viver mais, a Ele viver mais. Você que teve uma enfermidade incurável, Deus te levantou, Deus te deu a chance de viver mais um ano, mais um dia. Nós temos que encher a nossa mente de coisas melhores. Dia de festa, dia de alegria, lembrar de coisas ruins. Ou passar o ano lembrando de coisas ruins. Você tem uma diferença acertar com alguém, uma briga, uma coisa que aconteceu com você e alguém. Vai lá pedir perdão. Vai lá acertar os ponteiros com seu irmão. Vamos encher a mente de paz, de alegria, de perdão, de temor, sabe, de graça de Deus. Esse é o tempo que nós temos, irmãos, que encher, sabe, se encher das coisas do Espírito Santo, dessa glória maravilhosa que habita em nós, desse poder que habita em nós, fazer uso dessa presença gloriosa. Qual outra coisa que Deus lembra aos israelitas, que está ativo para nós aqui? Está ainda no versículo 24. Depois de ter descanso, memória de jubilação, santa convocação. O que Deus fala para eles aqui? Tempo de se ajuntar. Tempo de se ajuntar com os irmãos. Congregar. Como o André falou muito aqui hoje. Não perder a oportunidade de estar no culto. Irmãos, existem coisas na nossa vida, presta atenção nisso, porque eu aprendi isso com o tempo com Deus. Existem bênçãos que estão reservadas somente para quem vem para o culto. Existem coisas que Deus vai colocar na sua mão, na sua família, no seu ministério. Deus vai colocar coisas que nem vão estar ativas num pouco tempo. São coisas que Deus coloca num dia para estar ativas lá na frente, mas terão que ser dadas naquele dia se você estiver no culto. Já viu aquela frase antiga? Perdeu a bênção, irmão.
Perdeu a bênção. Vocês que vieram aqui hoje, Deus fez alguma coisa na vida de vocês. Eu não sei o que, mas Deus fez. Deus nunca deixa a gente de mão vazia quando a gente crê nele e declara o nome dele diante do povo. Santa convocação. Tempo de valorizar, de estar no culto. É culto de quarta-feira, venha. É culto de domingo de manhã, vem. Aproveitar as oportunidades de culto. É tempo de estar junto com os nossos irmãos. O tempo, irmãos, está se afunilando. O tempo e os sinais estão declarando para todo mundo ver que Jesus está às portas. E haverá um tempo, Leandro, haverá um tempo, todos os irmãos aqui, que nós não teremos a chance de estar num lugar desse. A perseguição que virá sobre a igreja não nos dará o direito, nem o poder de estarmos juntos. Nós viveremos como igreja perseguida. Nós viveremos nas florestas, nas matas, nos desertos e nas cavernas desse mundo. A igreja perseguida na Idade Média para trás foi a igreja que viveu nas cavernas. Não tinha culto, não tinha pastor, não tinha nada, não tinha instrumento. Eles cultuavam na caverna, porque era o único lugar que eles podiam congregar. Aproveite esse tempo, irmão, que nós podemos estar juntos, louvar ao Senhor juntos, abençoar o irmão e ser abençoado, porque esse tempo vai passar, esse tempo vai acabar. Vai acabar. Não haverá templos livres. Não haverá ninguém para visitar você, instrumentos. Não haverá possibilidade disso acontecer. A perseguição será forte. E será contra nós, cristãos. Temos que aproveitar. Deus fala para eles, santa convocação. Qual a quinta coisa que Deus fala com eles aqui no versículo 25? Nenhuma obra servil fareis. Nenhuma obra servil fareis. Haverá muitos dias nesse ano que você vai ter que fazer uma escolha entre congregar, estar com a sua família ou ir trabalhar. Muitos desse tempo que a gente vive tem trocado o serviço do Senhor, tem trocado o culto do Senhor por outras coisas. Na hora do culto é culto, irmãos. Na hora de buscar o Senhor é buscar o Senhor. Na hora de estar junto com o Senhor é para estar junto com o Senhor. Se a igreja queria um trabalho para a gente poder estar junto, nós temos que cultuar, aproveitar e cultuar o Senhor. Não trocar o culto por outras coisas. Trocar o culto pela jornada de 12 horas. Eu fiz muito isso, irmãos. Eu trabalhava 12 horas, 12, numa fábrica, como técnico eletrônico. Muitas vezes meu chefe falou, você vai ter que trabalhar 3 meses direto, porque não tem ninguém para te cobrir. E às vezes dia de culto, eu faltava no culto. Semelhante ao André que reconheceu seus erros, eu reconheço os meus. Troquei a obra do Senhor, troquei culto para poder estar trabalhando. No intuito de ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. Irmão, quem te dá o dinheiro para você é Deus. Nenhuma obra servil fareis. A sua família muitas vezes está mendigando o seu tempo. Quando você vai sair comigo, mãe? Quando você vai lá no parque comigo, pai? Ô pai, quando você vai sentar aqui comigo para assistir um filme comigo? Mãe, quando você vai sentar aqui comigo para brincar de videogame, brincar de carrinho, e andar de bicicleta num parque? Quando a senhora, mãe, a senhora só trabalha, a senhora não tem tempo para mim. Nenhuma obra servil fareis. Mas sabe uma coisa interessante nesse texto? Todas as decisões foram colocadas sobre os ombros dos israelitas. E é igual até hoje.
todas as decisões foram colocadas sobre a nossa tutela, sobre os nossos ombros. Quem tem que decidir sou eu e você. E a última coisa que Deus fala para eles observar está no versículo 25. Mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Eu tenho que trazer coisa queimada aqui na igreja, pastor? Não é nada disso. Que oferta queimada era essa? Holocausto. Holocausto. Holocausto era feito 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Sabe como que era o holocausto? A pessoa pegava o bichinho lá, puro, sem mácula, sem ruga, sem doença, um bichinho perfeito. Entregava o bichinho lá para o sacerdote. Ele o colocava no altar e queimava tudo. Não aproveitava nada. Sabe o que significava aquilo? Consagração total a Deus. Oferecer a Deus o que eu tenho e me oferecer a Deus. O israelita que levava ali, oferecia o holocausto, falava assim, eu estou me consagrando totalmente a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Isso significa holocausto. O que Jesus fez na cruz é uma consagração total a Deus por nós. Irmãos queridos, o que Deus quer daqui de nós, nessa parte do texto, são algumas coisas. Deus quer voluntariedade no nosso trabalho. Tem que vir pegando no seu pé para você vir para o culto, fazer as coisas de Deus. Deus quer espontaneidade para a gente servir Ele. Deus quer que a gente se ofereça primeiro a Ele, como os coríntios fizeram. Primeiro se ofereceram ao Senhor e também deram oferta para os irmãos que precisavam. Aí entra uma outra coisa. Como o israelita oferecia lá o bichinho, ele pagava por aquele bicho. Não era de graça. Assim, irmãos, os nossos bens. Os nossos bens. Meu pai se batizou, né? Agora no final do ano, ele e meu irmão se batizaram. Eu batizei eles. Preparei eles e batizei eles. E agora eu tenho que pegar um homem de 73 anos, que é o meu pai, e ensinar para ele coisas que ele nunca ouviu. Nunca ouviu. Semelhante a mim, que vivi sempre numa casa onde não tinha Bíblia, onde não entrava culto, nada. Eu era um completo analfabeto de Bíblia. Meu pai é igual. E meus irmãos iguais. Então agora, essa semana eu fui lá levar ceia para ele. E toquei no assunto do dízimo e da oferta. Li o texto do 1 Coríntios lá. E meu pai é assim, né? É o meu pai, eu amo ele, mas é verdade. Mas eu preparei lá no estudo, toquei nesses assuntos. E eu falei para ele e para o meu irmão. Vocês já são dizimistas? Pai e Moreno, o nome dele é Márcio. Mas como é gêmeo, um é branco e outro é moreno, chama de Moreno e Branco. E Moreno? Já dizimista, já está dizimando? Sabe como é, né? Irmãos, trazendo uma aplicação para a nossa vida, nesse texto. Quando é que você vai aprender a ofertar-se primeiro e a ofertar na casa de Deus? Estou tocando no dinheiro. Estou tocando no assunto do dinheiro. Coisa que algumas pessoas têm um certo receio de falar, que vai escandalizar as pessoas. Sabe por que Deus deixou esse negócio de dízimo na igreja? É para testar o seu coração. Aonde está o seu coração? E Deus coloca o 100% na sua mão e não manda ninguém na sua porta te cobrar.
Ele deixa você decidir. Sabe quando você olha assim, você bate assim o olho na sua conta bancária e tá lá, caiu o pagamento. 15 mil reais. Amém, irmão? 15 mil reais. Aí você fala assim, eita, tem que tirar 1.500 de dízimo. Com o ser humano é esquisito. Se ele ganha 1.500, vou tirar 150, é muito pouco. Se ele ganha 15 mil, tira 1.500. Nossa, é muito dinheiro. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é o que está lá em Provérbios, que diz assim, ó, Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primícias de toda a tua renda. Eu aprendi uma coisa com Deus lá na Universal. Eu aceitei Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus. E eu sou grato a Deus por essa igreja. Irmãos, eu ouvi tanto de dízimo ali, que é um negócio como que colou aqui, sabe? Eu tenho um temor tão grande com esse negócio de dízimo. Um temor, às vezes, assim, que não precisava ser tanto. O salário bate na minha conta, a primeira coisa que eu fiz, já mando o Pix para a igreja. Se eu deixar esse dinheiro lá, eu vou ser tentado a usar esse dinheiro para outra coisa. O inimigo vai preparar uma coisa para você usar esse dinheiro. Pode ter certeza disso. Durante esse ano você vai receber muitas ofertas, muitos salários, você vai fazer muito serviço, amém, irmão? Você vai ganhar um bom dinheiro, você vai ganhar. Deus vai te dar prosperidade, sabe, prosperidade grande. E todas as vezes que o dinheiro bater na sua conta, Deus vai deixar você decidir o que fazer com esse dinheiro. Deus com certeza olhará. E você precisará decidir. Teremos que observar isso. Chegou a hora, irmão, se nós somos infiéis, chegou a hora de nós sermos fiéis. Chegou a hora de nós observarmos. Eu quero fechar essa palavra com um testemunho que eu li. É um testemunho que eu li, de um livro que eu li. Faz tempo que eu li esse livro. De um empresário americano. Ele ganhava muito dinheiro com esse serviço de landscape, serviço de carpintaria, pintura. Ele ganhava muito dinheiro, tinha picapes ao seu serviço, funcionários ao seu serviço. E ele ganhava muitos $1.000 por mês. Ganhava muito dinheiro. O dinheiro que entrava na conta dele era muito. E ele era crente de uma igreja batista, lá nos Estados Unidos. Mas era um homem que sofria muito com muitas coisas na casa dele. Então um dia o pastor visitou ele e conversou seriamente com ele, porque o pastor sabia da situação. O pastor, com sabedoria, foi na casa dele e conversou com ele. E o pastor fez uma pergunta direta e franca para ele. Você é crente há muito tempo aqui na igreja. Você tem serviço que ninguém tem. Você é próspero, você é muito rico. Você é um americano rico. Mas tem alguma coisa na sua vida que não está certa. O pastor falou como um pai. E por isso eu trouxe o relatório para você ver. Você tira $2.000 de dízimo. Você ganha muito mais que isso. Você tem muitos empregados ao seu dispor. Os carros que você anda. Você não honra o Senhor com as primícias. Foi dolorido o pastor falar isso para ele. Doeu na alma. Enquanto você não colocar sua vida financeira em dia no altar de Deus, essas coisas continuarão a massacrar a sua casa.
Ora é o filho, ora é você, ora não sei quem, ora é um carro que bate, ora um funcionário que morre. Qual deveria de ser o seu dízimo? O pastor foi direto nas perguntas. Porque ele viu que ele estava sofrendo. Pastor, hoje, na verdade, meu dízimo deveria de ser uns $50.000. Você está dando as migalhas para Deus? Impressionando a igreja com $2.000? Mas Deus não te abençoará enquanto você não pôr a sua vida em dia. O que eu faço agora? Corrige a sua vida daqui para frente. O que você fez de errado para trás, não importa. Corrige daqui para frente e honra o Senhor com o que é dele. E para de roubar o Senhor. Irmãos, ele obedeceu a ordem do pastor. Como eu falei aqui, muitas vezes vai mandar profetas para falar com você. Ele honrou, irmãos. Ele decidiu honrar o Senhor. Sabe o que aconteceu? A prosperidade dobrou. Deus enviou muito mais trabalho para ele. E funcionários ao seu dispor, que ele pôde só administrar e descansar. Hoje você aprendeu aqui um pouco mais, nesse texto. 6 coisas a observar. 6 coisas. Observar que Deus mandará mensageiros durante o ano para você. Durante o ano você terá que descansar com a sua família. Durante o ano você precisará encher a sua mente de coisas proveitosas. Coisas que enchem o seu coração, a sua mente de coisas boas. Nesse ano você vai precisar ser voluntário, dar prioridade para a obra de Deus. E vir para os cultos. Durante o ano você precisará falar não para certos serviços. E você precisará aprender a oferecer-se a Deus e dar as primícias para Deus. Você terá um ano todo para tomar as suas decisões. Deus não vai fazer no seu lugar. Todas as decisões estão nas nossas mãos. Na minha e na sua mão. Deus não vai fazer nada. Você vai ter que fazer. Eu terei que fazer. Eu quero fechar essa mensagem. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Se essa palavra falou com você de alguma forma, de alguma maneira, de um texto, uma frase, alguma coisa, pega ela para você e obedece ela. Obedece. Tá bom? Pai querido, eu quero te agradecer pelo poder da tua palavra. Pelo poder que a tua palavra tem de convencer as pessoas. Sem a nossa ajuda. O Espírito Santo do Senhor é poderoso para convencer o homem, Senhor, e tirá-lo de qualquer situação. Traz cura, Senhor, nesse ambiente. Traz fortaleza. Traz mudança de vida nos nossos corações. Eu também preciso, Senhor. Em nome de Jesus, nos cura, nos liberta, nos fortalece e faça-nos ser uma nova criatura de verdade. Alguém que verdadeiramente te sirva com tudo que somos, com tudo que temos. Ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, ao Senhor a honra e a majestade, porque o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor é digno disso, Pai. Obrigado, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão.